Renato passou 7 anos olhando o mundo através de grades, concreto e silêncio. Tempo suficiente para perceber como a vida continua acontecendo para todos, enquanto a sua permanece parada em algum lugar do passado. Quando saiu da prisão, carregava uma pequena mochila, algumas roupas antigas e uma sensação constante de deslocamento. A cidade parecia diferente, mais rápida, mais indiferente. Pessoas atravessavam ruas sem notar sua existência. Carros passavam apressados e vitrines exibiam uma vida da qual ele já não se sentia parte. A liberdade parecia estranha. Durante anos, Renato imaginou aquele momento repetidamente. Acreditava que sair dali seria o início automático de uma nova vida, mas descobriu rapidamente que algumas portas continuam fechadas mesmo depois que a cela se abre. O preconceito aparecia em todos os lugares, nas entrevistas de emprego que terminavam assim que mencionava antecedentes criminais, nos olhares desconfiados de quem percebia nervosismo em suas respostas, na maneira como algumas pessoas imediatamente assumiam que alguém como ele nunca mudaria de verdade. Renato entendia parte daquilo. Também carregava culpa, sabia que havia destruído a própria vida por escolhas ruins, amizades erradas e impulsos que custaram caro demais. Não tentava se colocar como vítima. O problema era perceber que, para muita gente, o passado anulava qualquer possibilidade de futuro. Os primeiros meses foram brutais. Dormiu em pensões baratas, passou fome em alguns dias e chegou a considerar voltar para antigos contatos que ainda viviam no crime. Em certos momentos, a sensação de fracasso parecia inevitável demais para continuar lutando contra ela, porque recomeçar do zero exige mais força do que a maioria imagina, principalmente quando ninguém acredita no seu recomeço. Renato tentava trabalhos temporários, aqui e ali. Carregava caixas, ajudava em mudanças e fazia serviços rápidos que pagavam pouco demais para sobreviver dignamente. Mesmo assim, insistia em continuar longe da vida que o levou à prisão. Talvez porque soubesse que aquela seria sua última chance real. Foi em uma tarde chuvosa que encontrou o restaurante. O lugar ficava escondido em uma rua antiga da cidade, longe dos bairros modernos e movimentados. A fachada desgastada, as mesas vazias e a pintura descascando transmitiam a sensação de um negócio prestes a desaparecer. Ainda assim, havia algo acolhedor ali. Renato entrou apenas para pedir informação sobre vagas de trabalho. Não esperava muito. Já havia recebido negativas suficientes para não criar esperança rapidamente. O dono do restaurante era um homem mais velho chamado Augusto, cansado, silencioso e aparentemente tão derrotado pela vida quanto o próprio Renato. O restaurante estava afundando lentamente em dívidas. Faltavam clientes. Funcionários desistiam rapidamente e a estrutura do lugar parecia sobreviver apenas por insistência emocional de alguém incapaz de abandonar aquilo completamente. Augusto observou Renato por alguns segundos antes de fazer a pergunta que ele mais temia: se já havia sido preso. Renato hesitou. Durante semanas, aprendeu que mentir parecia mais fácil. Algumas pessoas davam oportunidades enquanto não conheciam seu passado. O problema vinha depois. Mas naquele dia, decidiu responder a verdade. Esperava o olhar desconfiado habitual, o afastamento imediato, mais uma porta se fechando. Mas Augusto apenas permaneceu em silêncio, talvez porque reconhecesse naquele homem cansado algo que conhecia bem, alguém tentando sobreviver aos próprios erros. Renato começou lavando pratos. O trabalho era pesado, repetitivo e mal pagava suas despesas básicas. Mesmo assim, existia algo diferente naquele restaurante decadente. Pela primeira vez, desde que saiu da prisão, sentia que alguém o observava sem enxergar apenas o rótulo de ex-presidiário.
Os dias passaram lentamente. Renato chegava cedo, limpava a cozinha, organizava estoque e fazia tudo o que aparecia pela frente. Trabalhar duro se tornou uma forma de silenciar pensamentos que ainda o perseguiam durante a madrugada. Com o tempo, Augusto começou a confiar nele e Renato percebeu algo importante. O restaurante estava falindo não por falta de potencial, mas por abandono. O cardápio parecia parado no tempo. O atendimento havia perdido energia e o lugar sobrevivia apenas de clientes antigos, cada vez mais escassos. Ele começou a sugerir pequenas mudanças. No início, Augusto resistiu. Parecia cansado demais para acreditar em qualquer possibilidade de melhora. Mas Renato insistiu discretamente. Reorganizou a cozinha, modernizou algumas receitas simples e começou a usar redes sociais para divulgar pratos do restaurante. Tudo de maneira improvisada, mas funcionou. Pouco a pouco, novos clientes começaram a aparecer. Primeiro curiosos, depois frequentadores constantes. O movimento tímido voltou lentamente para aquele lugar quase esquecido pela cidade. Renato descobriu algo inesperado em si mesmo durante aquele processo: talento não apenas para cozinhar ou administrar, mas para reconstruir coisas destruídas. Talvez porque entendesse profundamente como era viver em ruínas, tentando continuar de pé. O restaurante começou a mudar junto com ele. As mesas vazias diminuíram. As noites voltaram a ter movimento. Comentários positivos surgiram nas redes sociais e clientes passaram a recomendar o lugar pela autenticidade, que parecia faltar em restaurantes modernos demais. Augusto observava tudo em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, parecia voltar a acreditar no próprio negócio. E Renato, sem perceber, começou a reconstruir a própria dignidade junto daquele lugar decadente. Mas o passado nunca desaparece completamente. Certa noite, um cliente o reconheceu. A notícia se espalhou rápido demais entre alguns frequentadores antigos. Comentários surgiram. Desconfianças voltaram. Algumas pessoas passaram a questionar como um ex-presidiário trabalhava tão próximo da cozinha e do dinheiro do restaurante. Renato sentiu o velho peso retornar imediatamente. A vergonha, o medo de destruir tudo outra vez. Durante horas, considerou pedir demissão antes que aquilo prejudicasse Augusto e o restaurante. Talvez fosse mais fácil desaparecer silenciosamente, como sempre fez. Mas Augusto o impediu. Pela primeira vez, desde que se conheceram, o homem falou com firmeza verdadeira. Disse que pessoas são maiores do que seus piores erros e que ninguém reconstrói a vida sozinho se o mundo decidir condená-los eternamente pelo passado. Aquelas palavras atingiram Renato de uma forma inesperada, porque fazia muito tempo que ninguém defendia sua existência daquela maneira. Os meses seguintes transformaram completamente o restaurante. O lugar ganhou destaque na cidade justamente pela autenticidade da história construída ali. Clientes passaram a frequentar não apenas pela comida, mas pela sensação humana que existia naquele ambiente. Renato deixou de ser apenas o homem que saiu da prisão. Tornou-se símbolo de recomeço. Anos depois, o pequeno restaurante decadente havia se transformado em um dos lugares mais conhecidos da região. Augusto finalmente conseguiu descansar parte do peso que carregava sozinho, enquanto Renato assumia responsabilidades maiores no negócio. Mas o mais importante não estava no dinheiro ou no sucesso inesperado. Estava no fato de que, pela primeira vez em muitos anos, Renato conseguia olhar para si mesmo sem enxergar apenas culpa. Ele finalmente entendeu algo que ninguém havia lhe dito quando saiu da prisão. Algumas pessoas não voltam do zero reconstruindo exatamente quem eram antes. Elas sobrevivem justamente porque aprendem a se tornar alguém
completamente diferente.